Olá, olá, olá! Seja bem-vindo ao canal Descomplicando e dando continuidade ao nosso projeto Vida. Hoje nós vamos falar sobre transporte através da membrana. Hoje você vai aprender de uma vez por todas o que é o tal do gradiente de concentração, difusão simples e proteínas canais. Vamos lá! Para isso, eu fiz um desenho ultra simples, ultra didático para você entender todo esse processo. Aqui eu tenho o meio extracelular, aqui eu tenho a membrana da célula, ó, os fosfolipídios de membrana aqui, ó, proteínas periféricas, proteína transmembrana, uma proteína que tem um carboidrato conjugado, que é uma glicoproteína, poderia ter uma lipoproteína se fosse lipídios também, mas aqui é só um exemplo. Aqui que nos interessa em especial na aula de hoje, uma proteína canal, tá? Que vai transportar sódio. Sódio é Na+, é nátrium, vem lá da química, não vamos entrar em detalhes, tá? Mas Na+ é sódio, polar. E aqui eu tenho oxigênio representado por essa bolinha azul com branco aqui, e gás carbônico representado por uma marronzinha, tá? Marronzinho com amarelinho, tá? A membrana parte apolar está aqui, as cabeças polares, e eu tenho aqui o meio intracelular com menos sódio do que o meio extracelular, porque em condições fisiológicas normais eu tenho mais sódio fora do que dentro, tá? E aqui eu tenho mais oxigênio fora da célula do que dentro e mais gás carbônico dentro do que fora, tá? Porque é um produto do metabolismo. Como que funciona, então, esse transporte desses compostos através da membrana? Vamos começar pelos gases aqui. Compostos bem pequenininhos e apolares, como por exemplo o oxigênio e o gás carbônico, eles simplesmente fazem a difusão simples, que é o que? Eles vão passar, olha o oxigênio aqui, olha o oxigênio. Eles vão passar pela membrana respeitando um gradiente de concentração, gerando um influxo desses íons. Dentro, fluxo para dentro, influxo. Por que isso? Porque ele está mais concentrado fora. Então, como ele é pequenininho e é polar, ele vai para dentro da célula. Olha o gás carbônico, vai fazer o processo inverso. Ele está mais concentrado dentro da célula do que fora. Então, ele vai fazer um fluxo de saída, exit, um e-fluxo. Então, ele vai migrar para fora da célula a fim de quê? De normalizar a concentração. Observe que ficou 3 lá fora, 3 aqui dentro. 3 lá fora, 3 aqui dentro. Essa é a lógica da difusão simples. Um outro modo com o qual compostos são internalizados na célula é o quê? Por meio das proteínas canais. Por quê? Porque o sódio ele é polar, ele não é apolar. Então ele não consegue simplesmente passar, se difundir livremente pela membrana. Ele vai precisar de uma proteína para isso, que forme um canal. Por quê? Para você entender isso, a gente tem que olhar a estrutura interna dessa proteína. Olha lá a estrutura interna, que eu vou tirar essa tampa ali da frente. Ó. O que aconteceu? Aqui, tirando a tampa da proteína, eu vejo a estrutura interna que forma um canal. E aqui é cheio de carga negativa, que vai puxar o sódio, que é positivo. Positivo com negativo se atrai. Além disso, o sódio está mais concentrado fora da célula do que dentro. Então ele vai respeitar o gradiente de concentração. E ele vai fazer o quê? Um influxo. Mas como que ele vai fazer o influxo se está fechado? Aí entra o sistema de comportas. Abre-se a comporta lá do meio extracelular, atrai o sódio por gradiente de concentração e carga, né? Força de atração eletrostática, fecha-se a comporta e daí depois o que acontece? Abre-se a outra comporta e o sódio passa para o meio intracelular. Aqui eu dei um exemplo bem simples para você entender com base num transportador exclusivo de sódio. Se for um sódio e potássio, por exemplo, vai entrar sódio e vai sair potássio. Por quê? Porque o sódio está mais concentrado fora da célula do que dentro, vai entrar sódio,
E o potássio, em condições fisiológicas normais, ele está mais concentrado dentro da célula do que fora. Ele vai fazer o processo inverso. Eu vou abordar com vocês outras proteínas, canais e outros tipos de transporte na próxima videoaula. Acompanhe aí esse projeto Vida, que é bem bacana, e resolva os exercícios de fixação de conteúdo que constam na descrição para você. Fique bem!